a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês. Hoje trazendo novidades aqui, trazendo uma mulher incrível que está sempre neste programa, né? Porque a gente pede, ela vem, ela arruma um espacinho na agenda dela, mas ela está sempre aqui com a gente também. Ela que está à frente de um monte de coisa e eu não sei como ela dá conta da vida. Mãe, estudante, que eu vi que ela está estudando, passa a madrugada estudando, está ali nas políticas, está ali na militância feminista, está ali em todas as militâncias possíveis. Mari Janeiro comigo, hoje aqui no Francamente, bem-vinda. Tudo bem? Oi, querida, muito obrigada. E já respondendo sua pergunta, eu não dou conta, não. Obrigada! Faz um bem saber isso. Deixa um monte de coisa passar, faço comida que as crianças não comem, não tem condição, né? A gente tem que priorizar algumas coisas. Faz a lista do que precisa dar certo ou o que precisa dar menos certo, né? Tipo, exatamente. A ordem das coisas que eu posso fracassar ao longo do dia e tá tudo bem. Tá tudo ótimo, vida que segue. E a gente viveu 2020 ali entre a loucura da pandemia e das adaptações, né? A gente teve aí eleições, enfim, um monte de coisa, mas uma esperançazinha no coração que 2021 seria diferente, né? E aí estamos indo para 2020 parte 2, ao que me parece, né? Mas olha, muita coisa mudou. Nos últimos 15 dias, pelo menos na política, a coisa deu uma reviravolta, a terra plana capotou, né? Não Aliás, girou, ela capotou. Colocaram até Globo em live agora, né? Então aí vem vacina, fizeram o Zé Gotinha miliciano. Zé Gotinha miliciano, né? Teve de um tudo, muita coisa aconteceu, mas a sensação, eu acho que o sentimento é de que a gente está vivendo uma segunda etapa de 2020 e parece que nunca vai acabar, né? Porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós estamos sem perspectiva alguma, né? A gente acabou de ter a troca do quarto ministro da Saúde em pouco menos de um ano e sem perspectiva de vacinação em massa, sem perspectiva de vacinação dos profissionais de linha de frente, sem perspectiva de vacinação dos idosos e a segunda onda cada vez mais forte, com crianças, né? Agora comprovadamente morrendo. Sim. Então a coisa tá mais complicada do que o ano passado. E me parece que nesse caminho todo ninguém é punido, né? Tá tudo bem aí você ser um genocida, aparentemente. Agora não pode falar genocida. Aparentemente... Vai ser autuado, vai ser intimada. Não pode falar genocida. Aparentemente a preocupação é outra no governo, né? Eu vi agora recentemente que o Ministério da Cultura entrou em contato com o YouTube para voltar ao canal do Terça Livre. A Advocacia Geral da União está lá brigando para que possa comemorar o dia da intervenção militar, o dia do golpe militar, né? Enfim, eles parece que estão preocupados com outras coisas, ou pelo menos jogando tudo isso para a plateia, né? Seguindo a cartilha do Bannon lá, que um escândalo por dia, né? É o firehosing, né? Você joga as coisas e aí quem se engancha vai perdendo o timing das coisas, sim, né? Mas o Brasil ultimamente não, né? Na última semana, para ser bem preciso, na última semana o Brasil vem vivendo o grande efeito Lula, né? Então, menina, eu até falei isso, né? Eu tive na rádio, fui lá na sexta-feira, que o programa fez 2 anos, fui lá e falei, deixa eu só dar a cara nos primeiros 20 minutos que eu levo a minha avó para vacinar, né? E aí, eu até comentei sobre isso, né? É óbvio que eu quero falar muito disso com você, sobre esse processo aí. Quando a Vaza Jato aconteceu, né? E aí as notícias vieram, um tempo depois parecia que não ia dar em nada, né? Me pareceu que todas aquelas provas ali, aquelas conversas e tal, pareceu que não ia dar em nada, as pessoas não ficam... A população não saiu quebrando as coisas, né? Porque a minha vontade era essa, assim, não que aquilo tivesse me surpreendido grandemente, né? Mas eu achei que fosse parecia que não ia dar em nada mesmo. Parecia que ia o famoso acabar em pizza, né? E para quem ficou meio perdido, para quem não entendeu o que aconteceu, porque foi uma sucessão de acontecimentos, né?
O que aconteceu foi que no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, o ministro do STF, o Edson Fachin, ele determinou a anulação de todos os processos contra o presidente Lula que corriam dentro da 13ª Vara Federal, lá da Justiça Federal de Curitiba. Aliás, que 5 tinha anos por atrasado juiz, isso, né? exato, com leve atraso. O que tinha por juiz? Ele mesmo, gente, o Sérgio Moro. E nessa vara, através do Sérgio Moro, Lula havia sido condenado em 2 ações penais famosíssimas. O caso do triplex do Guarujá e o caso do sítio da Atibaia, lá de Atibaia. E aí, nisso tudo, o ministro ele entendeu que essa vara do Sérgio Moro não poderia ter julgado os casos. Então, ele determinou que né, o julgamento recomece, só que dessa vez na Justiça do Distrito Federal. Sim. Ou seja, é o que a gente, e por a gente entenda-se a esquerda, e principalmente o PT, tem dito há 5 anos, de que o Sérgio Moro não podia ter agido da forma que agiu, né? E aí, agora, com 5 anos de atraso, o Fachin traz essa anulação. E com essa anulação, o Lula teve os seus direitos políticos devolvidos, né? E pode, e vai, e deve se candidatar à presidência nas eleições do ano que vem. Ô Mari, mas você não acha que pode ter alguma surpresa aí nesse caminho ainda, né? Traz um respiro, né? De ok, há uma... Eu não digo nem pelo Lula em si, enfim, mas da justiça está se movimentando aí com um certo interesse, com muito atraso, né? Porque tudo que está acontecendo agora está atrasado aí há 5 anos, né? O processo não era nem para ter iniciado lá, o que fica muito claro quando o Moro assume um Ministério da Justiça ainda mais evidente, que foi uma jogada para tirar o Lula do pleito eleitoral de 2018, né? Porque senão a gente não teria tudo isso que está aí, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Mas, assim, isso ficou evidente, ficou claro, né? Que não, sim, toda a sim, justiça... Lícito, né? Que o lawfare é isso, né? É usar a justiça para finalidades políticas, né? É isso. Lula foi vítima, uma das maiores vítimas de lawfare que a gente já viu acontecer nesse país. E agora a gente tem esse prejuízo, né? Não só desses 2 anos e tanto aí desse governo, mas dessas quase 300 mil mortes aí que esse presidente carrega no colo, né? O prejuízo foi econômico, o prejuízo foi geral, né? Eu acho que pode ter algumas surpresas no caminho, né? Assim como eles colocam jabuti dentro de PEC, que foi o caso dessa PEC emergencial, que de emergencial não tem nada, pode haver alguma coisa. No mesmo dia 8, a gente ficou, óbvio, muito feliz e muito aliviado, né, por ver a justiça sendo feita ainda com atraso, só que a pergunta que a gente se fazia ao mesmo tempo era, tudo bem, se o julgamento foi anulado, o que ia acontecer com o Sérgio Moro, que deixou preso o Lula por mais de 500 dias, ilegalmente, no caso, né? E aí, como no Brasil desgraça pouca é bobagem, no dia seguinte veio parte para essa resposta, para esse sentimento de o que será que vai acontecer, que foi no dia 9 de março, quando a segunda turma do Supremo voltou a analisar a suspeição do Sérgio Moro no caso do triplex, estava parada desde dezembro de 2018, quando, pasme, o Gilmar Mendes pediu vistas, pediu mais tempo para analisar o caso. E aí, nessa reviravolta, né, nesse grande seriado que é o Brasil, né, sob o governo Bolsonaro, é o próprio Gilmar Mendes que dá um voto tão longo quanto histórico pela suspeição do Moro. Né? E ele ainda diz que ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Achei poético. Então, é isso. A gente fica com o pé atrás evidente do que pode acontecer, um pouco frustrado por ter demorado tanto tempo, né? 5 anos para se constatar o óbvio, mas a gente também sabe que há muito tempo a justiça opera politicamente. Sim. Né? Então, eu tenho boas, porém comedidas, expectativas com isso, né? Até porque o recado está dado, né? E no dia 10, a gente viu que o Lula está de volta. Segura o recado. Né? Segura o recado. Né? A despeito
A despeito de tudo, né? O Lula está de volta. Sim. Porque, numa assim, coletiva de imprensa que reverberou na imprensa internacional. mexeu com a economia, mexeu com a autoestima do país, mexeu com a oposição, né? A posição que é oposição ao Lula, né? Então movimentou aí o cenário político de uma forma que a gente não via há anos, né? Porque estava todo mundo muito tranquilinho com o Lula lá, né? O Lula bem longe. O que eu queria pontuar com você há uma chance de uma barganha aí para o Moro sair ileso de tudo isso, né? Sim. Dele não pagar por todos esses absurdos cometidos, né? Porque a gente também está falando de uma prisão ilegal, né? Ele ficou mantido em cativeiro por 500 dias, perdeu ali o neto nesse período, enfim, tudo a que mulher, a mulher, o irmão, um monte de gente. Ele estava lá encarcerado, né? Fora os prejuízos públicos, né? Os prejuízos pessoais e a máquina do judiciário trabalhando aí. Não existe tripartição de poder, né? Tudo a mesma massa ali, né? Ilusão nossa, aquela Constituição que divide tudo bonitinho. Então, esse processo ele pode recomeçar, né? Essas provas poderão ser Posso fazer aspas com os dedos para falar provas? Essas provas. Essas aspas provas, foto de um pedalinho, de repente, também teve uma. Pode, mas assim, eu acho muito difícil da coisa progredir, entre aspas, do jeito que progrediu anteriormente, porque as provas, entre aspas, né, são absolutamente inconsistentes, Sim. né? Gritantemente inconsistentes, né? É um triplex que é do Lula, mas não é do Lula, que agora é do Moro, né? Da empresa que o Moro é consultor. Exato. Né? Então, o que prova isso, né? O que provam essas acusações, né? Então, o trabalho vai ser de provar que de fato o sítio era dele, que de fato o triplex era dele. E eu acho muito difícil que ele seja condenado nesse rejulgamento, né? O processo... Pela inconsistência de provas. Né? Então, o fato do processo recomeçar não quer dizer que há uma possibilidade grande de uma condenação, já que as provas ali, as não provas que tem ali, né, as convicções ficam muito no subjetivo e não no objetivo no final das contas, né? Que foi um processo... São poucas provas e muita convicção. E muita convicção, né? O Dallagnol também voltou aí a dar as caras, né? Querer falar, teve a história do Cristo que o Lula roubou, né? Todas essas coisas. Agora sim, desde o dia 8 até hoje, a gente vê a quantidade de vídeos falsos, de memes falsos e de fake news que o gabinete do ódio se movimentou rapidamente para espalhar na internet. Então, essa máquina de mentira ainda está super estruturada, super montada. E esse é um dos pontos que a CPMI das fake news no Congresso precisa rever, precisa retomar essa discussão e a gente sabe aonde que vai chegar. Não quero acusar ninguém aqui, porque eu não quero ninguém na porta da minha casa me intimando. Mas a gente sabe aonde isso vai terminar. Sim. E por isso essa recusa, esse freio puxado, para não se investigar a CPMI da fake news. Por quê? Desta CPMI que espalha essas fake news, etc., pode chegar na fraude que foi a eleição do presidente. Sim. Né? Pagar fake news com caixa 2, disparo ilegal de mensagens e mentiras por si só. Né? Então, a gente vê que há um grande bolo aí para a gente fuçar ainda. Sim, a questão da fake news parece que começou, a CPMI da fake news começou ali com uma força, desmontou um pouco o gabinete do ódio, porque foi um se virando contra o outro ali, e as pessoas foram se descolando desse bolsonarismo, ainda que muito oportunamente, né? Porque a economia não decolou, né? Como o Guedes tanto prometeu, né? A todos os empresários brasileiros. Agora também ele tem uma pandemia para colocar a culpa, né? Enfim. Mas houve um descolar. A própria direita começou a se fagocitar, né? Um começou a comer o outro ali. A gente está vendo esse processo
E é um movimento natural que acontece quando as pessoas estão juntas por motivos outros que não é por um projeto político, né? Quando você não tem um projeto político que aglutine as pessoas, que faça o convencimento das pessoas, que faça com que as pessoas trabalhem em volta deste projeto político, as pessoas vão trabalhar em torno de uma pessoa, de um mito, risos, né? Ou vão trabalhar para elas mesmas. E é isso que acaba acontecendo. Na hora do pega para capar, cada um vai cuidar do seu. Sim. Cada um vai cuidar do seu, porque não há o interesse coletivo. Isso fica explícito nessa CPMI das fake news, mas fica explícito durante todo o curso do governo Bolsonaro. O que foi o que fizeram com o Bebiano, que hoje está morto? Né? Aliás, muita gente morta nesse caminho, né? Muita gente morta. Mas Bebiano, que era tá fechamento do Bolsonaro. Eles largaram a mão dele no primeiro momento em que ele fez um tensionamento ali com o presidente. Sim. Então, assim, é um governo de bases frágeis, porém muito bem arranjadas, muito bem amarradas. Porque tem uma elite econômica interessada que não importa o que ele fale, o que ele faça, porque esse cenário está armado e para quem tem dinheiro tanto faz o que o presidente está falando ou deixando de falar, desde que a boiada passe, né? Porque é isso que está acontecendo nos bastidores. Joga o louco para dançar, né? Enquanto todo mundo fica ali se ocupando do discurso do Bolsonaro, enquanto os interesses econômicos da grande elite brasileira estão sendo atendidos. Tanto que tanto faz se a gente já está no terceiro ou no quarto ministro da Saúde. Sim. Né? Não faz diferença porque... Mas a gente tem que frisar que, finalmente, depois de deixar todo um estado sem oxigênio, chegou o dia D, a hora H do Pazuello, né? Sim. O novo ex-ministro da Saúde. O quarto, em pouco menos de um ano. Quer dizer, né, ele é o terceiro, o Marcelo Queiroga é o quarto. Então, é muito grave. No meio de uma pandemia sanitária, mostra que as pessoas que sustentam esse governo, que não é quem sustenta Bolsonaro, é quem sustenta o governo o tipo de governo que Bolsonaro defende, estão extremamente alinhadas com tudo que há de mais nefasto, inclusive, principalmente, necropolítica. Sim, que essa é a grande pauta desse governo, que tem só um projeto de poder e não tem um projeto para o Brasil, né? O bolsonarismo ele veio num projeto de poder e ali no lastro do antipetismo, né? Alimentando esse sentimento. E o lavajatismo também, O lavajatismo foi uma ferramenta para alimentar o antipetismo. Ele foi eu entendo ele como uma ferramenta, assim, mais do que um movimento, né? Assim, porque ele se desfez muito rapidamente, né? Acabou, né? Acabou. A Lava Jato serviu aquilo que ela nasceu. Sim. Para impedir que o presidente Lula disputasse as eleições de 2018. E ponto. Ele foi impedido, foi preso. Acabou. Agora, né, que está todo mundo muito bem satisfeito, que já pegou muito mal para o STF, com 5 anos de atraso, eles começam a fazer uma reparação que está bem longe da reparação que precisa ser feita, né? Sim. Porque não é demais a gente dizer que o STF tem uma parcela de culpa nessas quase 300 mil mortes aí que a gente está encarando por Covid. E não é um exagero dizer, como o Felipe Neto disse esses dias, que todo mundo concorda, né? Grande parte das pessoas concordam, que o Bolsonaro é um genocida. Sim. Quando você negligencia a saúde pública de um país durante uma pandemia, como é essa pandemia da Covid-19, você está proporcionando que as pessoas morram, né? Você está facilitando o óbito das pessoas. E facilitar o óbito das pessoas é o que, se não genocídio? Sim, e eu lamento muito do Pazuello ter caído, assim como os outros ministros terem caído, não por incompetência, né? Se esses ministros estivessem caindo porque forem incompetentes na execução do cargo, tudo bem, mas o Mandetta caiu por questões ideológicas, né? As pessoas vão caindo por outras questões
que não... Eu acho que o Pazuello, a gente até pode dizer que ele é um pouquinho bastante incompetente, né? Não, mas muito. Mas o Mandetta, foi com todos... o motivo principal da saída do Pazuello foi incompetência ou veio nesse lastro do efeito Lula? Eu acho que foi uma boa soma, viu? Eu acho que foi uma boa soma de dois fatores. Por incompetência, ele já era para ele ter caído. Não, porque se fosse só por incompetências, quando deu a falta de oxigênio lá em Manaus, que estava a Venezuela se organizando para mandar oxigênio para o Brasil, veja só, ele teria rodado ali naquele dia, naquele momento, naquela hora H. Concordo. São, assim, as pessoas no governo Bolsonaro, elas caem por motivos políticos, nunca motivos técnicos. É muito louco, né? Porque ele se elegeu na esteira de dizer que ele ia montar ministérios altamente técnicos e capacitados. Enfim, a gente viu no que deu, né? Sim. Mas o Mandetta, a despeito de tudo que ele fez enquanto deputado, votando contra serviço público, votando pelo desmonte do SUS, eu tenho para mim, de verdade, que na hora que ele viu a situação pandêmica no Brasil e a hora que ele vestiu aquele colete do SUS, eu acredito, grande parte de mim acredita que, de fato, ele entendeu a importância do SUS para o Brasil, da saúde pública para o Brasil. Eu acho que ele realmente entendeu e eu espero que ele esteja profundamente arrependido do que ele já fez contra o Sistema Único de Saúde do Brasil. Sim. Tanto que ele enfrentou o presidente em muitas situações, né? Em muitas recomendações. Ele enfrentou o presidente e fez corretamente. E por isso caiu, né? O Taishi, que depois do Mandetta nós tivemos o Taishi eu sinto que ele estava só de corpo presente, né? Sim. Pegou uma bucha no meio do caminho e, enfim, não, né? Também, quando ele começou a divergir do presidente, saiu. E aí entrou o Pazuello, né? Entrou não, ele o Taishi não chegou, o Taishi não ficou um mês, né? Não recebeu nem o vale alimentação dele. Não... nem voltou a carteira de trabalho. Eu acho que não caiu nem o vale alimentação do Taishi direito e saiu. Aí entrou o Pazuello, interinamente ali entrou o Pazuello, que era o gênio da logística, que deixou um estado inteiro morrer sufocado. Sim. Então, veja, né? Um gênio da logística que não se preparou para recomendar a compra de agulha e seringa. O gênio da logística que não recomendou ao presidente que fizesse reserva de vacina, independente de qual fosse. Nós temos uma população gigantesca para vacinar. E a gente não pode ficar fazendo média se a vacina é a da China, é a comunista, é a russa, não cabe politizar e tratar a vacina com viés ideológico só pelo lugar de onde ela vem. Isso não, porque agora virou a vacina do Dória, né? Tanto que no dia seguinte ao discurso do Lula, eles estavam lá em Israel buscando spray nasal, enfim. Eu tenho aqui, se ele quiser. Eu me livrei de Nelsoro. Tá amarrado. Tá amarrado. Então, e é isso, sabe? E aí eu acho muito engraçado que precisa o Lula entrar na jogada para esse povo falar, vamos trabalhar. E não é assim, vamos trabalhar para salvar o Brasil. Não, vamos trabalhar para salvar a nossa reeleição. Sim. Mas, que, assim, no meu entendimento, está bastante dificultada. Ele não começou. Eu tenho para mim que o Bolsonaro nunca começou a governar. Desde o primeiro... Toda a política que ele não fez e que ele não participou, né? Ele está fazendo agora, arrastando uma campanha política por 4 anos. Exato. Eu tenho saudade de quando a gente tinha um vice decorativo. Lembra da carta do Temer para Dilma? Lembro. A gente achou que todos os nossos problemas estavam ali. Saudades, quase. E aí, agora saudade a gente Temer. Saudade... Volta Temer, mentira. Mentira, e aí, a gente tem agora um presidente que é, além de decorativo, que é uma peça de decoração horrorosa, ele é absolutamente incapaz de concatenar uma frase. Sabe? É profundamente necropolítico, profundamente genocida, profundamente despreocupado. Eu acho que o Bolsonaro encara a presidência como umas férias prolongadas do Congresso.
Porque ele saiu do baixo clero, que ele era extremamente baixo clero no Congresso. Aliás, eu acho que é nem baixo clero, porque o baixo clero na igreja ainda reza a missa. Bolsonaro nem isso. Eu acho que não é nem baixo clero, é andar de baixo mesmo. É andar de baixo, que nem a missa reza. E aí, de repente... Ninguém se importava com o Bolsonaro, que ele era ladrão de galinha. Ladrão de galinha. Exato. Aí, de repente, essa escrotidão política se torna presidente da República. E eu realmente acho que ele encara como férias, porque não foram raras as vezes que ele apareceu com camisa falsa de time, de moletom, nenhum respeito à liturgia do cargo, nenhum respeito ao decoro. E se tudo isso fosse só isso fosse o problema, estava bom. Não é. Né? Porque ele não governa até certo ponto. Quem governou foram os filhos, porque a gente tem que dizer que ele é altamente influenciado pelos filhos, os filhos que não batem bem, veja bem, os filhos que não batem bem. A gente tem Carluxo, que é vereador no Rio de Janeiro, e eu nunca vi aquele menino na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nunca. Não, ele é vereador federal, né? O é vereador. A gente vai abrir uma nova modalidade de vereadores federais. Vereadores pode atuar federais em todas as câmaras municipais da confederação. Mas, enfim. Aliás, eles estão enroscados ali de alguma forma com a justiça, né? Saiu aí a notícia do Flávio, né? Que quebra de sigilo, rachadinha, grande surpresa. O Jair Renan também, que ganhou um carro e fez lobby. Jair Renan é o menino, é o 04, né? É o garoto que... Não, mas tem isso, a família toda parece um grande resort de férias. O palácio parece um grande resort de férias. Tá todo mundo ali emparelhado, né? Tanto que a sala do gabinete do ódio era muito próxima, era a antessala da sala da presidência da República. Gente, então assim, tá todo mundo ali num grande resort de férias, sendo servido por todos os empregados do palácio, e absolutamente aloprados, assim. E eu digo aloprados, mas na verdade quero dizer absolutamente genocidas, porque o povo está morrendo. Hoje, a gente está gravando isso no dia 16, mas vai sair no dia 17. Então, hoje, dia 17, o dólar está a R$ 5,62. Anos atrás, quando o dólar estava a R$ 2,80, as pessoas saíram para a rua para falar que a Dilma tinha que sair para o dólar baixar. Sim. De repente, a gente tem que tirar a Dilma de novo, porque o dólar está a R$ 5,62. O litro da gasolina, em alguns estados, passa dos R$ 6. E hoje, a gente bateu mais um recorde. Nós temos 2.798 pessoas mortas pela Covid em 24 horas, pela negligência do presidente. Eu não sei o que falta para ele ser impedido do cargo. Falta vontade política do Arthur Lira, de repente. Que é ele que pode chamar esse processo. A minha esperança era que Maia, né, que o Botafogo ali, que cresceu olhando Brizola, enfim, tinha quadrinho do Brizola em casa, saísse derrubando tudo, sabe? Assim, falei... Eu achei que no apagar das luzes ele ia fazer um rebuliço naquele congresso. Eu também. Acreditei até o último momento. Fui enganada. Tuitei, fui iludida. Falei, ele vai. Eu boto minha camisa do Botafogo no dia, se for o caso. Mas, enfim. E isso mostra a covardia do Maia. E fez um tweetzinho ali pro Lula, né? 3 na sequência. Então, mas aí, tuitar, né, é muito fácil. Você fazer política através do Twitter é muito fácil. Quando ele tinha o poder da caneta, não o fez com medo de perder a sua base, pensando na sua reeleição de deputado ano que vem. Porque grande parte da base do Maia é bolsonarista ou muito alinhada com o Bolsonaro, com certeza lavajatista. Então... abrir o processo de impeachment contra o Bolsonaro no apagar das luzes era arriscar politicamente a sua viabilidade para 2022. Aliás, já que ele não conseguiu emplacar o Baleia Rossi, que ele garanta a sua reeleição. E foi isso. Isso é covardia, isso é cretinice parlamentar. Foi bunda mole.
Resumindo, foi um salame, como dizem em Jundiaí. O que me pareceu também aí, depois do discurso do Lula e dessa política feita via Twitter, foi que ali algumas pessoas ressurgiram dos seus bueiros, dos seus gabinetes e dos seus lugares ali, acenando para o Lula também, né? Esse movimento aconteceu, os políticos, inclusive que ali ajudaram, né, ao golpe da Dilma, né, contra a Dilma, ali acenando para o Lula, claramente. E vai continuar acontecendo, porque pedindo emprego, até né? o começo do ano que vem é o movimento dos oportunistas, dos arrependidos, né? É o movimento, porque é isso, quando o barco está afundando, isso porque o barco do PT nunca afundou, que fique bem nítido. Mas quando, né, na metáfora, quando o barco está afundando, os primeiros a sair do barco são os ratos, foi o que aconteceu. Houve uma debandada de dentro do PT e das alianças, né? O PT ficou isolado no Congresso 2 anos, ninguém queria fazer aliança com o PT, ninguém queria fazer parceria com o PT. Agora que a coisa começa, e assim, a coisa começou a mudar de figura, o Lula só deu uma entrevista, gente. Ele só fez um discurso. As pessoas saem do buraco para acenar. Sim. Tem gente que até levanta uns panos, assim, né? Desesperadamente, acenando, porque sabe do poder, primeiro, né? Reconhece a força que é o Lula para o Brasil como figura política e para a América Latina e para o mundo como um todo, né? Reconhece nele o grande estadista que ele é. Isso é inegável, né? Isso, ele tá on e tá para jogo. Odiar o Lula, pode ter as críticas mais severas com relação aí ao governo petista, o que foi, né? Enfim, mas o cara é foda. O cara abriu a boca, a galera tremeu, né? A galera veio chegando para perto porque sabe que, embora ele fale, não vou, não quero, mas a plaquinha que acende ali é o pai tá on mesmo, né? Não, o pai tá on total, e isso, né, embaralha um pouco o que estava posto, né? Eu acho assim, embaralha não, eu acho que ajuda a organizar, sendo bem honesta, acho que ajuda a organizar. Porque assim, quem não vier conosco, quem não vier com o Lula, ficará a reboque, ou ficará para trás. Não dá, porque a gente ficou todo esse tempo esperando uma pessoa, esperando um projeto de esquerda que aglutinasse as esquerdas. Não houve. Sim. Não houve. E por um lado, isso é bom, porque agora ele volta para o jogo e a gente consegue aglutinar essas pessoas de novo em torno de um projeto que o PT, quer queira ou não queira, nós sempre apresentamos projeto de nação muito bem estruturados e muito bem desenhados, mas é ruim, porque Lula já está com 75 anos. Né? Infelizmente, ninguém dura para sempre. E a pergunta que a gente precisa se fazer, nós, a geração mais nova, é o que vem depois dele. Eu odeio o debate pós-Lula, porque ele está vivo ainda. Mas a gente precisa começar a se perguntar o que impede que novas lideranças de esquerda apareçam, que tenham essa, não a força arrebatadora que ele tem, porque isso eu acho impossível, acho que só acontece uma vez a cada século e meio, né? Mas com uma força que consiga convencer, emocionar, que consiga falar e tocar as pessoas. O que falta para isso acontecer? E o que impede não é o Lula. Lula é um excelente professor, ele não é uma barreira intransponível, ele é um excelente professor. Por que nós não estamos escutando? Por que a gente não consegue replicar, dadas as proporções, essa força? Né? O que está faltando na gente? É a esquerda sem carisma, né, meu amor? É a esquerda lacradora que esqueceu o carisma, esqueceu o diálogo, na verdade, né? Eu acho que são dois pontos muito distantes, mas que eles se encontram em algum ponto. É a esquerda lacradora, como você colocou, que vamos lacrar, etc. e tal, e a esquerda extremamente academicista também, que dialogam com seus pares, nas suas bolhas, né? Gosto de falar bolha, né? E
que não conseguem sair disso. E quando o Lula vai a público falar, eu acho uma loucura que esse é o... Não gosto do dom, mas eu vou usar essa palavra, que é o dom da retórica. Ele consegue falar com o empresariado, com a elite, com os trabalhadores, com o pobre, com os acadêmicos, com o pessoal da lacração, com a oposição. E é uma coisa louca, a facilidade com que ele transita entre um assunto e outro, sem deixar de ser o que ele é. Sim. E sem deixar de passar o recado. E é uma lucidez sobre Brasil que só tem quem vive Brasil, né? Olha, a Carolina Maria de Jesus, ela disse uma vez no livro do Quarto de Despejo, que ela fala que o Brasil deveria ser governado por quem já passou fome. Sim. É isso. Muita gente fala, mas ele tem uma tara por falar. Eu li isso essa semana. Lula tem uma tara por falar de comida, uma tara por falar disso, daquilo outro. Aí eu comentei, falei, só diz isso quem nunca passou fome. Sim. Só diz isso quem nunca ficou pensando no que ia ter para comer, se ia ter para comer. Então, é deste tipo de pessoa que o Brasil precisa, porque nós estamos voltando ao mapa da fome. Não, nós temos mais de 10 milhões de desempregados. A galera esquece que a gente fica muito... a alta do dólar, a viagem, o equipamento eletrônico, não compensa comprar lá. Cara, o dólar sobe nosso pão. Né? Não, sim, exato. E outra, não adianta jogar a culpa da alta da Bolsa no Lula também, gente. Porque a primeira, o risco Lula, lembra disso? Nossa! O risco Lula. Se o Lula ganhar, o risco Lula, etc, etc. Também eu acho que não cabe, porque assim, entre o dia 8 e o dia 11, 12, mais ou menos, só falava disso. O risco Lula, a queda no mercado, o mercado é uma coisa louca, o mercado fica deprimido, o mercado fica agitado, o mercado é uma entidade, é uma coisa, né, que tem emoções, e a gente precisa estar cuidando das emoções do mercado. Vamos mimar o mercado, porque é isso que a gente... Vamos mimar o mercado, e é muito louco, porque não é porque o mercado vive de necroeconomia, né? Não é porque o governo Bolsonaro se elegeu também na bandeira da privatização e de reforma e que fica lidando com queda da Bolsa em muitos episódios. Não é por isso que a Bolsa oscila. Não é por 200, na época, né? 260 mil mortos que oscila. Não, é porque o Lula deu uma entrevista. Sim. Francamente, isso é desonestidade. É desonestidade. Mari, para um futuro próximo, aí a gente tem planos aqui, gente, vou falar aqui em primeira mão para vocês que hoje é a primeira quarta-feira da Mari aqui comigo, de muitas que virão. A gente tem aqui no Francamente as participações semanais, né, do Felipe Chade, toda segunda-feira, que traz temas filosóficos. Às quintas-feiras nós temos aí também o Ivan Gomes com a Hora do Canibal, e sexta-feira a sessão 7 com a Cal Alves, e agora às quartas teremos Mari Janeiro. A gente deu esse rapadão aí do cenário político, mas a Mari vai trazer coisas mais pontuais, né? A gente falou muito do governo estadual, que afeta aí a vida de todos, mas é preciso também olhar para o estado e município, né, Mari? Porque essa guerra aí, ela passa também nos discursos dos prefeitos que estão lidando com a pandemia, né? Desses prefeitos que vieram também aí e o governo do estado também, né? Veio todo mundo nesse lastro bolsonarista aí, aproveitaram essa porteira aberta e passou todo mundo, né? Nós tivemos uma reeleição, uma eleição, na verdade, em 2020, e foi uma eleição de mesmice, né? A direita fisiologista, o centrão também, principalmente o centrão fisiologista, né, tomou conta principalmente do interior de São Paulo. Aqui nós tivemos uma reeleição sem surpresa alguma. Sim. E que até pouco tempo atrás estava se negando a suspender as aulas presenciais, né? Colocando em risco a vida dos trabalhadores da educação, as famílias, as crianças. Desse lockdown aí, teve um movimento de um incentivo para que os pais fossem às ruas
para os filhos retornarem à escola. E nós temos aí crianças internadas, né? A gente exato. E eu espero que esses números tristes, né? Eu fico muito mal de falar de criança com Covid, porque, né, tenho 2 filhos, eu acho isso terrível, mas que esses números mostrem para esses pais, essas mães, esses donos de escola particulares que foram às ruas na semana que vem, que agora não é o momento de criança estar na escola. É absurdo isso, é absurdo, é genocida, é visar o próprio lucro. É absurdo, é colocar o lucro acima da vida das crianças. E já que eles não querem contar os trabalhadores da educação, é colocar o lucro acima da vida das crianças, dos próprios filhos. É absurdo, eu fiquei estarrecida quando eu vi isso, e as pessoas querendo ter razão. E falando que era uma carreata pela vida, pela educação com qualidade. É absurdo, é mentiroso, é uma inversão de narrativa que não se sustenta, porque os números estão aí para provar que é uma mentira. São mães que não sabem lidar com seus filhos, que têm os seus negócios e não sabem o que fazer com os seus negócios, que infelizmente estão parados na pandemia, e donos de escola desesperados para que eles tenham uma desculpa para que os pais continuem pagando mensalidade. Esta é a verdade, esta é a realidade. E não é por educação de qualidade. Com bexiga, fica muito bonito. E não é por educação de qualidade, porque vamos combinar que os professores sempre lutaram pelas melhores condições de trabalho, né? Eu lembro, na década de 80, as primeiras manifestações que eu vi na minha vida foi dos professores. Eu não lembro de pais fazendo coro aos professores para uma educação melhor. E agora está falando de qualidade na educação, não é sobre isso, né? É sobre tirar é absurdo. De casa. E só começaram a pedir vacinação dos professores porque começaram a ler o que a gente estava escrevendo. Porque antes era só escolas abertas. Esse é o nome do movimento, escolas abertas. Sim. Não é vacinem os professores. Não é vacinem, é escolas abertas, né? Quero ter onde depositar o meu filho. A entrelinha é essa. Então, é absurdo, é desproporcional que num dia que a gente bate recorde de gente morta por Covid, que o povo vá fazer desfile de SUV com bexiga amarrada no 9 de julho. Agora, uma coisa também que baseou aí essa conversa, né, que chegou até mim, né, vamos falar sobre a abertura das escolas? Não vamos falar sobre isso. Não vamos. A pessoa tentou me convencer de como a pandemia causa depressão, as crianças estão depressivas, a saúde mental. Então, para além das escolas abertas, do ensino, quiseram trazer a ideia de que para a qualidade de vida, saúde mental, para a imunidade, a criança não podia mais ficar em casa porque ela está deprimida. Crianças com pensamentos suicidas. Falei, que você não tem filhos, né, Tainã? Mas sabe o que eu falaria para essas pessoas? Eu super concordo. Eu acho que realmente causa uma fadiga, causa um estresse, as crianças podem ficar um pouco angustiadas, deprimida é um diagnóstico que ninguém pode dar se não for psicólogo, se não for psiquiatra, não é mesmo? As crianças podem ficar angustiadas, mas eu acho assim, eu estou muito ciente do que pode acarretar os meus filhos ficarem em casa há tanto tempo. Mas eu só vou conseguir reverter esses danos, essas coisas que aconteceram aos meus filhos, se eles estiverem vivos. Sim. Se eu estiver viva para cuidar deles. Você prefere um filho angustiado ou você prefere enterrar o seu filho? Para mim, a resposta é muito nítida. Sim. É muito nítida, né? Eu quero ter todo o tempo do mundo para poder reverter o estrago que a pandemia causou em todos nós. Também nas crianças. E também, porque mas só vou conseguir se eu estiver viva, se meus filhos estiverem vivos. Porque, assim, as pessoas esquecem desse fator que está todo mundo... Se a pessoa não está sofrendo, ela não entendeu o que está acontecendo, ela está alienada. A pessoa não está sofrendo, ela está mentindo. Só existe duas pessoas nessa pandemia, as que estão sofrendo e as que estão mentindo. Ponto. Porque impactou todo mundo, impactou os pais, os empresários, e a gente não tem horizontes, né? A gente não tem nenhum projeto que nos dá qualquer horizonte a curto prazo. A vacinação, compra 10 milhões de doses. Gente, 10 milhões de doses, vacina onde? Vacina quem? A zona leste. Exato. Na primeira dose.
Então, assim, isso traz angústia, né? E quer salvar a economia como sem vacina, né, minha gente? Enfim. Então, é complicado, né? E assim, eu fico muito brava, mas muito brava mesmo, porque é colocar o lucro acima da vida. Sim. E colocar o lucro acima da vida é a premissa da necropolítica. E me dói ver mães aderindo a esse tipo de discurso, seja pela cegueira causada pelo lucro, seja pelo cansaço extremo que eu duvido que estejam passando dentro de casa, porque se está com tempo para ficar organizando carreata, né, a gente pode imaginar que também esteja com tempo para fazer outras coisas mais sadias, né, menos danosas ao coletivo. Então eu fico muito revoltada, mas na verdade eu fico muito triste, porque eu fico imaginando se eu tivesse um parente falecido que veio a óbito por Covid, o que eu ia sentir de ver esse povo desfilando com bexiga, pedindo abertura de escola. Aliás, e elas esquecem que abrir escola movimenta mais um monte de outros setores. Sim. E parece que todo mundo que está na escola é criança, que professor é criança, que inspetor é criança, que, né, todo mundo é criança. Não, faxineiros, né? Porque tem lá exato, operacional, cozinheira, tudo é criança. Não é. Não é. Então, eu não consigo entender, eu acho isso uma maluquice. Não, ninguém saiu pedindo vacina, né? Vacinem os professores. Podia ser essa passeata, né? E teve uma manifestação no 12º GAC também, né? Teve um... Ah, não, mas eu nem comento, né? É um não assunto, né? A hora que eu é um não assunto total, porque eu acredito que seja... Universo paralelo. Não dá nem para pautar, eu não consigo adjetivar as pessoas que se dão ao trabalho de se aglomerar na frente do GAC contra o comunismo. No meio de uma pandemia. Primeiro que eu quero saber, eu quero achar onde está esse comunismo, né? Meu sonho achar esse comunismo todo. Meu sonho achar esse Lula comunista que eles gostam. O Lula comunista, gente. Eu tenho tantas. Eu me posiciono. É bom que as pessoas entendam que eu me posiciono à esquerda do Lula. Então, imaginem, né? Eu desejo um Lula muito mais à esquerda. Eu desejo políticas públicas muito mais à esquerda. Aliás, então, essa foi uma crítica minha ao governo Lula, inclusive, na época do governo Lula. Que eu esperava que ele tivesse mais à esquerda do que ele esteve, inclusive, né? Mas é óbvio que com o congresso daquele, enfim, mas eu esperava, quando eu dei meu voto para ele, eu esperava esse Lula, extrema esquerda que me prometeram. Tá louca. Não, e tem uma coisa também que a gente tem que entender, Tainá. Eu conversei muito com o meu companheiro um tempo atrás do que poderia ter sido feito e não foi, né? Tem uma coisa que a gente denominou de limite Brasil. É o limite das elites. É o limite das elites, né? É o limite das elites. Eu acho que dentro desse limite das elites brasileiras, quase tudo que poderia ter sido feito foi feito. Sim, ai, porra, mas vai deixar a elite determinar o limite do que pode ou que não pode ser feito? Não é que a gente vai deixar, ela determina. Veja o que houve com Dilma. Sim, não. Esse meu entendimento veio depois. Veio depois das 2 temporadas Lula, né? Saudade, gente, saudade. Quero viver essa temporada de novo. Só para a gente já ir fechando aqui, se a gente tiver uma próxima temporada, aí um remake, Lula, enfim, né? O que você... Se você pudesse dar um conselho para a Lulinha, né? Porque, assim, a gente pensar num novo governo dele, numa volta do PT... com o mesmo Congresso, você consegue imaginar esse cenário? Conselho, antes de ser um conselho para o Lula, é um conselho para Conselho todos. Limite Brasil, Mari, vai ali, ó. Limite Brasil. Não um conselho para o Limite conselho Brasil. Vamos eleger deputados e deputadas que representem os interesses do povo, porque presidente sozinho não faz muita coisa. Tudo precisa de aprovação dos deputados e deputadas e dos senadores e senadoras. Vamos fazer um congresso que represente os anseios, as necessidades, as urgências do povo brasileiro, porque ninguém que está lá atravancando a nossa vida está lá por decreto.
todos estão lá pelo voto democrático, direto neles. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa escolher melhor, mais qualificadamente, quem irá nos representar. Quem irá defender os nossos desejos, as nossas necessidades. Agora, para o Lula, eu vou ter uma reunião com ele quinta-feira, né? Um beijo. Mas para o Lula, eu acho que o momento de aglutinar as pessoas é agora, e eu tenho certeza que ele sabe disso, e talvez seja a hora de dar a famosa, tão esperada, guinada à esquerda. As pessoas precisam dessa guinada à esquerda, dessa radicalizada, que radicalizar não é ser ruim, radicalizar não é ser botar fogo nas coisas, né? Não é isso. Radicalizar é você entender profundamente qual é o problema e buscar uma saída efetiva, democrática para esse problema, né? Então, eu acho que está na hora de dar a radicalizada, de aglutinar pessoas e partidos em torno desse projeto um pouquinho mais radical, que a gente precisa tanto, porque para tirar o Brasil do atoleiro que o governo Bolsonaro nos enfiou, é só uma radicalizada mesmo. Eu vou chamar essa radicalizada de legado Lula. O Lula tem que deixar esse legado para a gente, por favor. Eu acredito muito nisso. Eu acho chave de ouro, assim mesmo. Que a gente vai vir nessa pegada, sabe? O Brasil precisa desesperadamente de um governo. Sim. É isso. O Brasil necessita desesperadamente de um estadista, de uma pessoa que tenha empatia. Uma correção. O povo brasileiro precisa de um governo, porque a elite já tem um governo, né? Então, o povo brasileiro precisa de um governo. Muito bom. O povo brasileiro que está morrendo, desempregado, pagando R$6 na gasolina, precisa de um governo, e este povo só vai ser bem atendido e bem recebido por alguém que, assim como eles, já passou fome, já passou o pior que teve o pior que esse Brasil pôde oferecer, passou, perseverou, resistiu, foi presidente da República por 2 vezes e vai voltar, porque o pai tá on. O pai tá on. Gente, essa é Mari Janeiro aqui comigo hoje na Rádio Difusora, no programa Francamente, lembrando que também estaremos no YouTube e no Spotify, e quarta-feira que vem a Mari volta com a participação semanal aí de um cenário político geral. A Mari agora é nossa, Mari do povo. Tamo junto, Tainã, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo, acompanhando a rádio. Espero que a gente possa falar bastante, mas se divertir bastante aqui também. Tamo junto. A Mari tá on, galera. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Mari. Um beijo para você. Tchau, tchau. Francamente, com Tainã Franco.